Meu nome é Alexandre, eu já fiz alguns vídeos, eu fui ancião congregacional da Testemunha de Jeová, tá? Estive lá há bastante tempo. Sou ancião, eu fui 36 anos ancião. E mais uma vez estou fazendo um vídeo para ajudar vocês a entender o que é essa organização maligna. Muitas outras pessoas que estiveram na dianteira já fizeram vídeos, né? O Paulo, Wesley, pessoas que realmente estiveram na dianteira ali, pelo conteúdo que eles têm. E alguns pontos que eu quero colocar para vocês aqui hoje, nesse vídeo, é sobre as datas do fim do mundo que as testemunhas de Jeová erram. Primeiro foi em 1914, que eles disseram que Jesus tinha voltado, né, na publicação deles, no livro Poderá Viver, para sempre, na página 147, o Wesley fala desse assunto lá, vocês podem ver. E depois, em 1975, que eles realmente erraram, o fim do mundo não veio. Agora, por que eles erram? Já que são a religião verdadeira, já que são o povo de Deus, por que eles erram a data do fim do mundo? Se você conhece a vontade de Deus, se você tem uma relação íntima com Deus, por que ele não te informa as coisas certas? Por que você mente? A Bíblia responde isso. Aqui no livro de Mateus, ó, tradução do Novo Mundo deles, aqui dá pra ver, tá? Bíblia deles. Aqui no livro de Mateus, capítulo 13, Mateus capítulo 13 é a tradução deles. Eu sempre uso a tradução deles, para não dizer que está usando a tradução de outra denominação. O capítulo 13 de Mateus, do 12 em diante, diz assim: pois aquele que tem, mais será dado, e se fará que ele tenha em abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. É por isso que falo a eles usando ilustrações, porque olham, mas olham em vão, e ouvem, mas ouvem em vão, e não compreendem. Então, quando as pessoas afirmam servir a Deus, elas não conseguem ser precisas, é porque Deus tem tirado delas o Espírito Santo. Jesus foi claro aqui na parábola dos talentos. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que tem será tirado. Entendeu? Então, por serem mentirosos, por serem hipócritas, são impedidos de conhecer a verdade da parte de Deus. É isso que acontece. O livro de 1 Timóteo também, tradução deles também, 1 Timóteo, que o capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas, no caso, Deus, né? E venham a ter o conhecimento exato da verdade. Eles acreditam que só eles vão viver na terra. Só eles. Deus vai destruir a humanidade inteira para que eles vivam. E aqui é bem claro, aqui no 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isto é bom e agradável à vista de nosso Salvador Deus. É que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas. Aqui não fala testemunho de Jeová. E venham a ter o conhecimento exato da verdade. Não é só testemunho de Jeová, não. Outro ponto também que eles afirmam de forma arrogante, aqui em Filipenses, é bom a gente deixar claro que não só eu, mas muitos que já estiveram lá falam com autoridade, né? A gente tá passando isso para vocês
Porque é necessário. Estão na porta de vocês todo dia, pregando a palavra de Deus. Mas por que não mostram isso aqui? Né? Filipenses 3:20 diz o seguinte: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo humilde e se tornará como o seu corpo glorioso, por meio do seu grande poder, que o torna capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Então veja, reconhece que a nossa morada é com o Senhor Jesus. E Ele vai tornar tudo sujeito a Ele mesmo. Eles não reconhecem isso. Jesus para eles é apenas um homem, um meio, nada mais. E a Bíblia deles está mostrando contradição com eles. Muitos outros aspectos mentirosos das testemunhas de Jeová também existem. Eles condenam tudo e todos. Se você não é testemunho de Jeová, você já está destruído. É a visão deles. Mas a sujeira que é praticada por eles, a maldade que é praticada por eles, as calúnias que são feitas por eles, isso aí eles não falam, não mostram, não. Entendeu? Proíbem as pessoas de viver. Eles querem estabelecer um modo de vida conveniente a eles. Se é aprovado por eles, amém. Se não é, está condenado. Essa atitude é satânica. Essa atitude é diabólica. Não procede de um povo que serve o verdadeiro Deus. Tá? Vamos ver outra questão na Bíblia deles também. 2 de Pedro. Por que a gente tem que usar a Bíblia, irmãos? Porque ela é a palavra de Deus, né? E ela tem autoridade para tudo o que é necessário para a nossa edificação espiritual. Aqui diz assim no capítulo 1, versículo 11. De fato, dessa forma lhe será concedida uma entrada gloriosa no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, afirmando que nosso Senhor Jesus Cristo é Salvador e Rei, Deus, coisa que eles não aceitam, não afirmam, negam. Mateus 11:27 também, usando a Bíblia deles. Aqui Mateus 11:27 diz assim: ó, 26:27. Sim, ó Pai, porque tu te agradaste de fazer as coisas dessa maneira. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então, no caso, Jesus estava na carne. Jesus não estava em espírito, né? Então, mostrando que ele tinha toda a autoridade para ensinar aquelas coisas. E ele só ia revelar, como ele não revela as testemunhas de Jeová, porque negam a ele, né? O negam. Se ele quisesse revelar. Senão as pessoas ficariam cegas. Ficariam sem entender. É como a parábola dos talentos. Eles iriam enxergar, mas não iam entender. Porque o Espírito Santo é concedido a quem o Pai, a quem o nosso Deus e Salvador Jesus deseja conceder. Não a todos. Tá? Então, isso tem que ficar claro. O livro de Romanos também, aqui no capítulo 8, usando a tradução deles, versículo 1. Diz assim, ó, eles que condenam as pessoas, julgam. Portanto, não há nenhuma condenação
para os que estão em união com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito, que dá a vida em união com Cristo Jesus, libertou você da lei do pecado e da morte. Então, se a pessoa está em Cristo, ela está liberta. Aqui não falou Jeová, aqui falou Cristo. Se ela está na tradução deles. Se você está em Cristo, você está liberto. Você não vai ser destruído jamais. Jamais. Mas se você nega Jesus, você já está destruído. É bem clara a tradução deles. Apocalipse 22, 17. Aqui. Apocalipse 22, 17. Diz assim, ó. Porque eles gostam de insistir com as pessoas em que aceitem estudar com eles. Tem que estudar a Bíblia para ser salvo. Tem que estudar com a Testemunha de Jeová para ter esperança de salvação. A Bíblia não diz isso. Olha só o termo que a Bíblia usa aqui. A tradução deles. O Espírito e a noiva estão dizendo: venha. E quem ouve, diga: venha. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida, que é a Bíblia. As pessoas não são obrigadas a estudar com o Testemunho de Jeová, não. Se elas quiserem viver, elas procurarão a Deus. Se elas quiserem viver, melhorar o foco aqui. Isso. Se elas quiserem viver, elas procurarão a fonte da vida eterna. Não o Testemunho de Jeová, que é um povo que condena. Um povo sórdido, um povo mentiroso. Quer obrigar as pessoas a escravizar sua família a conceitos desequilibrados, de que Deus é parcial. Deus não é parcial. Se não for Testemunho de Jeová, está destruído. Isso é mentira, isso é engano, isso é desequilíbrio. Um povo que professa amor, um povo que professa união, jamais seria arrogante a esse ponto. Jamais. Vamos ver outro texto aqui, Mateus 12, 37. São coisas que eles não mostram para você jamais. Diz assim, Mateus 12, 37. Vamos do 35 ao 37. Diz assim, ó. O homem bom do seu bom tesouro faz sair boas coisas, ao passo que o homem mau do seu tesouro mal faz sair coisas más. Eu lhes digo que os homens prestarão contas no dia do julgamento por toda a declaração sem valor que fizerem. Pois pelas suas palavras você será declarado justo e pelas suas palavras será condenado. Então, quando eles condenam alguém, quando eles afirmam que as pessoas estão condenadas à destruição porque não são escravas de mentira dos TJ, do Testemunho de Jeová, eles já estão condenados. A pessoa boa, as palavras dela edificam, as palavras dela são construtivas, as palavras dessa pessoa educam, ajudam você a ter uma relação melhor com Deus. Elas não te condenam, não. Um povo que afirma adorar a Deus não sai condenando as pessoas. Aqui no próprio livro de Mateus 12, 7. Olha só o que Jesus disse. No entanto, se vocês tivessem entendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui falando das imposições que eles fazem. Não pode isso, não pode aquilo, não pode comemorar aniversário,
não pode fazer absolutamente nada, porque a diretriz, o corpo governante não entende as coisas, né? Não entende a data do fim do mundo, né? Não consegue explicar, esclarecer nada para o povo deles. Aí aqui está bem claro, ó. No entanto, se vocês tivessem entendido o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. O que quer dizer isso? Bondade, seja bondoso. Não julga a religião dos outros como sendo errada, não. Mostra que a sua é certa pelas suas obras, né? Mostra que a sua religião é certa por atitudes corretas, não por estar impondo condenação aos outros. Não por estar impondo destruição aos outros. Isso é arrogância. O julgamento cabe a Cristo, não ao homem. Ele é o juiz dos vivos e mortos. Aqui, mais uma vez, a Bíblia deles, aqui em Atos, falando sobre a questão da parcialidade. Só testemunha de Jeová que está salvo, né? Só eles. O resto vai ser tudo condenado. Olha o que Atos 10, 34 ao 38 diz. Em vista disso, Pedro começou a falar e disse: agora eu percebo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação que não fala testemunho de Jeová, ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Ele enviou sua palavra aos filhos de Israel, declarando as boas novas de paz, não condenando, por meio de Cristo Jesus. Este é Senhor de todos. Eles não reconhecem isso. Vocês sabem de que assunto se falava em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou sobre Jesus, que ele era de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e poder. E ele andou por toda a região fazendo o bem. O Testemunho de Jeová não faz isso, né? Eles têm que impor que se não for Testemunho de Jeová vai ser destruído. E curando todos os oprimidos pelo diabo. O Testemunho de Jeová não faz cura, porque Deus estava com ele. E é a Bíblia deles, é a tradução deles. Então, por isso, nota-se que é uma situação. Receber essas pessoas na sua casa é dar a elas mais motivação para continuar mentindo para as pessoas usando a Bíblia. Entendeu? Por isso que é bom pesquisar as Escrituras. É excelente isso. No livro de João, novamente usando a tradução deles, João 11, João capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim, ó: Jesus lhes disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? Ali não falou Jeová, ele falou Jesus. Mas eles não aceitam, né? Outro, João 5, 24, novamente. Então vamos ver. Do 22 ao 24, diz assim, de João 5. Pois o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Digo-lhes com toda certeza: quem ouve as minhas palavras e acredita naquele que me enviou, tem vida eterna, e não será julgado, mas passou da morte
para a vida. Então, na terra, Jesus estava como um homem. Tá? Porque se ele viesse em espírito, as pessoas não entenderiam. E não se cumpriria a profecia, né? De que teria que vir Siló, a quem pertenceria a obediência de povos e nações. É Jesus Cristo. Então temos que honrar o Filho. E eles não honram Jesus. Não. Jesus na Bíblia deles é alguém menor. É um homem apenas. É apenas um instrumento. Eles não reconhecem a posição do Cristo. Outro ponto aqui, João 3,18. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Quem exerce fé nele não será julgado. Quem não exerce fé já foi julgado, porque não exerceu fé no nome do Filho unigênito de Deus. Então nós temos que ter fé em Jesus. É a Bíblia deles. A tradução deles. E eles mesmo assim o negam. Contradição. Atos 2,17. Vamos ver lá, Atos 2,17. O que esse testemunho de Jeová tem na Bíblia deles? Vamos ver. Ó, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos. 18. E até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei o meu espírito e naqueles dias, e eles profetizarão. Então, as testemunhas de Jeová não têm o dom de profetizar. Não fazem curas. Não têm sonhos. Porque erram datas, erram verdades. Que qualquer pessoa que usa a Bíblia com autoridade mostra com clareza como eu estou fazendo aqui. Eu tenho autoridade para falar porque eu estou usando a tradução deles. Ó. Tá vendo aí? A tradução deles que eu estou usando. Não é outra publicação. A publicação apóstata aqui é a tradução deles. Ó, tá vendo? Ó. É apóstata a tradução deles. Eles não têm nenhum poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está neles. Entendeu? Agora mais um texto aqui de Lucas. Vamos aqui Lucas, Mateus, Marcos. Lucas 6:37. Diz assim, ó. Além disso, parem de julgar, que é o que as testemunhas de Jeová fazem, condenam. E de modo algum serão julgados. E parem de condenar, e de modo algum serão condenados. Continuem a perdoar, e serão perdoados. Vamos ver o 38 também. Pratiquem o dar, e lhes será dado. Derramarão na dobra da sua roupa uma boa medida, comprimida, sacudida e transbordante, pois com a medida com que vocês medem, medirão a vocês em troca. Então, nós devemos ter cuidado com afirmações. As testemunhas de Jeová gostam de condenar as pessoas. Só nós é que vamos viver eternamente. Tá? O mundo inteiro vai ser condenado. Lá em João 3,36,
Você pode ver na sua tradução. Lá fala assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então veja bem, se a questão fosse apenas religião, haveria essa expressão, a fim de que todo, no singular, não está no plural, né? Singular, pessoa, indivíduo, todo aquele. Todo ser humano que exerce fé em Jesus, ali não fala que tem que ser testemunho de Jeová. Ali não fala que tem que ter religião A ou B. Tem que exercer fé em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, antes de você receber essas pessoas na sua casa, antes de você simplesmente aceitar que elas te ensinem a Bíblia, analise através desse vídeo e outros que existem, de pessoas como eu, que foram anciãos, como Paulo, como Wesley, que se dissociou, né? Que faz vídeos maravilhosos. Aprendi muito com os vídeos do Wesley, do Paulo. São esses TJs realmente exemplares. Os TJ tiveram uma perca considerável, porque são pessoas incríveis. Não os conheço pessoalmente, só conheço os vídeos, mas são pessoas incríveis, entendeu? O Wesley é aqui do interior de Goiás, Paulo é uma cidade de São Paulo, não sei onde, mas são pessoas incríveis, são pessoas que me ajudaram muito a focar em fazer esse vídeo, porque eu fui ancião há quase 40 anos. Eu sei toda a estrutura dessa organização. Então, você que vai aceitar testemunho de Jeová na sua casa, toma cuidado. Qualquer pessoa, qualquer líder religioso que vai usar a Bíblia, pesquisa primeiro o que a pessoa está ensinando. Eu não estou condenando religião nenhuma, né? E nem defendendo. Nós temos que adorar a Deus, né? A nossa adoração deve ser dirigida unicamente a Deus, o Pai. Não há nomenclatura, não há título. Não é título que vai te salvar, não. Não é religião que te salva, não. O que vai te salvar é a sua relação com Deus. Não é denominação, não. Porque se religião fosse a solução, o mundo não tinha problema. Você já notou o tanto de religião que tem no mundo? Guerras, fome, ódio, mentiras. E com tanta religião não é solução. Se fosse solução, o mundo não tinha problema. Toda esquina que você vai tem uma religião. Nada contra as pessoas buscarem a Deus. Mas tem que buscar a Deus da maneira correta. Tem que usar um meio orientador que é a Bíblia. Não tem que usar artifícios errados e mentirosos. Então eu estou fazendo esse vídeo porque eu me sinto na obrigação de passar para você essas informações. Porque eu estive lá, eu conheço. E aquele que omite, omissão é crime. Tá? Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, eu já falei no outro vídeo, está pecando. Certo? Se você sabe que tem que dar uma informação que vai beneficiar alguém, não dá essa informação e a pessoa morre, você é criminoso. Porque você conhecia o assunto. Então por isso que eu estou usando a Bíblia deles, ok? Estou usando os argumentos deles, como outros fizeram nos outros vídeos, certo? Mostrando que nós temos autoridade para falar o que estamos falando. Nós temos condições para te ajudar, você que está vendo esse vídeo. Seja você testemunho de Jeová, seja você um estudante, tenha você vontade de entrar na organização ou não. Nosso objetivo não é determinar para você sua religião, mas é esclarecer mentiras que todo dia estão sendo levadas de porta em porta. Isso é criminoso. Isso é nojento, isso é imoral. Se a gente não tem nada de bom para levar na porta das pessoas, não vamos levar mentiras, não. Isso é sério. Aqui é o seu amigo Alexandre, um ex-TJ, 36 anos na dianteira como ancião, que está aqui disposto, né, nesse vídeo, a passar para você verdades libertadoras. Essas verdades esclarecem mentiras divulgadas por essa organização maligna, os Testemunhas de Jeová. Tá?
Estou te passando essas informações para que você analise, como o Paulo e o Wesley mesmo já disseram, e tire você as suas conclusões. Nós não estamos impondo nada a ninguém, não. Nós, como autoridade, porque conhecemos o assunto, né, como autoridades na questão, estamos apenas fazendo o nosso papel. E gostaríamos que você, então, analisasse e tirasse suas conclusões e agisse com discernimento, com sabedoria. Amém? Que a paz do Senhor Jesus cubra você e a sua família de bênçãos. Tá? Até lá, então.